o Flamengo venceu o Internacional por 1-0 na primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Vitória importante para o Flamengo, vitória no Maracanã. O Flamengo agora terá a possibilidade de empatar o segundo jogo fora de casa para conseguir a classificação para as quartas de final da Libertadores, mas o desempenho do Flamengo não foi bom, especialmente falando no segundo tempo. Começando, obviamente, vamos começar a falar do primeiro tempo. Os primeiros 22, 23 minutos do Flamengo no primeiro tempo não foram bons. O Flamengo com muita troca de passes no meio de campo, ali entre os zagueiros, entre os volantes. O Flamengo melhorou no decorrer ainda do primeiro tempo. O Flamengo melhorou muito na segunda parte, começou a criar chances, começou a conseguir aproveitar os espaços que tinha ali pelo lado esquerdo da defesa do Internacional. O Flamengo com boas jogadas individuais do Samuel Lino pelo lado esquerdo, boas trocas de passes do Alexandre pelo lado esquerdo, que trocava passes ali com o Samuel Lino. Em outro momento o Gonzalo Plata chegava junto ali, Jorginho chegava junto para ajudar na troca de passes. O Flamengo começou a criar pelos lados, Gonzalo Plata, Luiz Araújo bem ali na movimentação, perto do Emerson ali pelo lado direito. O Flamengo poderia em alguns momentos ter aproveitado melhor em alguns cruzamentos, em algumas finalizações. Por exemplo, na primeira parte do primeiro tempo, o Luiz Araújo finalizou de fora da área, o Rocher fez uma ótima defesa. O Flamengo tentou boas jogadas ali pelo lado esquerdo, seja cruzamento do Samuel Lino, seja cruzamento do Alexandre para trás. Teve uma finalização do Gonzalo Plata bloqueada, depois uma finalização do Luiz Araújo, que também a bola não chegou no gol. O Flamengo teve ali uma boa troca de passes pelo lado esquerdo, a bola chegou no Luiz Araújo, que tocou mais atrás ali para o Alan, finalizou para o gol, mas finalizou muito por cima do gol e o Flamengo desperdiçou uma boa chance. O Flamengo, teve outro momento que o Flamengo também ali fez uma boa jogada, um passe longo para o Samuel Lino, que ele dominou a bola, mas não conseguiu dominar a bola tão bem. Se tivesse dominado bem a bola, poderia ter saído de frente para o gol, mas ele conseguiu ali fazer a jogada, conseguiu fazer o passe e o Flamengo não aproveitou para fazer o gol. E no final do primeiro tempo mesmo, o Flamengo com o Luiz Araújo e uma boa jogada ali, o Bruno Henrique passou ali para o lado direito, abrindo espaço para o Luiz Araújo finalizar para o gol, e o Luiz Araújo demorou demais, então chegou um jogador do Internacional e tirou a bola dele e ele não conseguiu finalizar. Era uma boa chance de fazer mais um gol. O Flamengo ali já tinha feito 1-0. O Flamengo fez 1-0 após cobrança de escanteio do Luiz Araújo. O Bruno Henrique subiu alto no meio da área e fez 1-0 para o Flamengo. É impressionante como o Bruno Henrique é um jogador que cresce e aparece nesses grandes momentos, nessas grandes partidas. Mais uma vez, Bruno Henrique fazendo gol pelo Flamengo na Libertadores, fazendo um gol fundamental, um gol importantíssimo para o Flamengo conquistar essa vitória contra o Internacional na Libertadores deste ano. Fomos para o segundo tempo e o desempenho do Flamengo foi muito abaixo comparado ao primeiro tempo. A marcação-pressão do Flamengo, que funcionou muito bem no primeiro tempo, não funcionou no segundo tempo. O Internacional conseguia trocar passes, o Internacional conseguia criar chances e o Flamengo não conseguia ter a posse da bola. O Flamengo não conseguia controlar o jogo. Em vários momentos, os jogadores do Flamengo errando passes longos, errando passes curtos, e em outros momentos dando passes fracos. E o Internacional quase empatando a partida. É impressionante, os primeiros 15, 20 minutos da segunda etapa só deu o Internacional, o Flamengo correndo atrás, tentando marcar o time do Internacional, mas simplesmente nada funcionava. O Flamengo não chegava no ataque, o Flamengo não conseguia ter a posse da bola, o Flamengo não conseguia se defender, o Flamengo não conseguia fazer nada no segundo tempo. Foi impressionante, os jogadores do Flamengo errando vários passos simples no segundo tempo e com isso devolvendo a bola para o Internacional. Felipe Luiz demorou demais a fazer as primeiras substituições. Acho que as primeiras substituições ocorreram ali aos 20 e poucos minutos do segundo tempo. Essas mudanças melhoraram um pouco o Flamengo no segundo tempo, comparado aos primeiros 15, 20 minutos que só dava o Internacional. O Flamengo conseguiu ter um pouco mais a posse da bola, o Flamengo melhorou com as substituições, mas dá para falar especificamente da substituição do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha conseguiu ganhar alguns duelos ali individuais contra o Aguirre, conseguiu tentar algumas boas jogadas ali, fazendo o Flamengo ter mais a posse da bola no campo de ataque, porque o Flamengo simplesmente no segundo tempo não conseguia criar chances. O Flamengo conseguiu, acho que a primeira finalização, ou uma das primeiras finalizações do Flamengo no segundo tempo, foi uma finalização do Bruno Henrique de fora da área, que a bola passou por cima do gol. Isso já era 20 e poucos minutos da segunda etapa. E assim, o Flamengo criou muito pouco no segundo tempo e deu sorte de não ter sofrido gol no melhor momento do Internacional na partida. Com o passar do tempo, as equipes fizeram mudanças, a intensidade da partida diminuiu um pouco, o Internacional já não conseguia mais criar tantas chances assim, e o Flamengo chegou até perto de fazer o segundo gol com o Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo perdeu uma grande chance de gol. Era uma
ótima possibilidade do Flamengo fazer 2-0 e o Luiz Araújo não finalizou bem para o gol e o Rocher fez a defesa, do Flamengo ali poderia ter feito 2-0. O jogo terminou 1-0 para o Flamengo. Se você olhar para o primeiro tempo do Flamengo, ficou a sensação que o Flamengo poderia ter feito mais do que 1-0 no primeiro tempo. E aí você olha o segundo tempo do Flamengo e você olha para 1-0 e comemora que o Flamengo conseguiu conquistar a vitória nessa primeira partida contra o Internacional, porque o desempenho do Flamengo no segundo tempo foi muito ruim. É ficar feliz com o resultado, é ficar feliz com a vitória e o Flamengo terá vantagem do empate na segunda partida contra o Internacional, jogo que será no Beira-Rio. É isso, gente. Até a próxima.